Anos 60. Indicada para todos os prêmios pela personagem cega de Blackout. Você não levou nenhum. Purgou as dores já? Chorei debaixo do chuveiro. É verdade? É verdade. Nua debaixo do chuveiro. Exato. Aí me dei o luxo de chorar e enxugar as lágrimas e pronto. Mas era muito compreensível, né? Nós estávamos entrando, isso já estávamos em 68, 67. E era uma época muito difícil, né? Mas o teu espetáculo era muito bonito, era muito bonito. Mas era de autor americano. E nós estávamos vivendo as patrulhas ideológicas já. Com toda razão, as patrulhas. Para os jovens que assistem a esse programa e não sabem o que foi a ditadura, fale por que proibiram sua peça de teatro Os Rapazes da Banda. Os Rapazes da Banda, depois do grande sucesso em São Paulo, mas duramente, porque a censura demorou muito para liberar. Precisei conversar muito pessoalmente lá com os censores, explicando que isso não era pecado mortal. Era venial. Falar sobre homossexualismo e pôr em cena, digamos assim, 9 personagens homossexuais, cada um com sua grande personalidade. Porém, o espetáculo foi para o Rio e, segundo John conta, no segundo dia de grande sucesso no Maison de France, alguém da plateia teria ido aos censores acusar de indecência, né? E proibiram o espetáculo. Apesar de John, com toda aquela diplomacia inglesa e germânica dele, ter conseguido liberar, ele não tinha mais o teatro. Depois de 2 ou 3 meses de tentativa, conseguiu, mas não tinha mais o espaço teatral. A vida... Nessa época eu fui muito machucado também. Todos nós, né? Todos nós, né? Todos nós falimos. Porque John e eu falimos ali. Porque falar da ditadura é uma coisa que já foi tão falada... E eu gostaria de repetir tudo que foi falado, mas as pessoas não aguentam mais. Eu me divirto muito, por exemplo, com a censura. Quando eu dirigi Electra com a Glauce Rocha, os censores, autor Sófocles, o censor foi lá, o policial, o censor foi lá para prender o autor. Você vê a inteligência que eles tinham para nos censurar. Bom, daí você foi para as telenovelas. Por que demorou mais que os outros atores de São Paulo para ir para a Globo? Sempre fui paulistana. Meus filhos nasceram aqui. Nós somos chatos e antipáticos sendo paulistas? E de jeito maneira, de jeito nenhum. Nós vivemos nessa grande metrópole. E nós nos orgulhamos dela. Mas os meus filhos eram pequenos. Apesar de já ter tido, logo que a Tupi faliu, acabou, ter tido uma incursão de 1 ano e meio para o Rio com as crianças e tudo, botei no colégio lá no Rio, depois volta para São Paulo, e depois volta para o Rio, e aí comecei a ponte aérea em 54. Em qual telenovela você foi mais Eva Vilma e em qual você foi menos Eva Vilma? A primeira novela que deu certo na Tupi, eu fazia uma vilã. E Araci Balabanian fazia a heroína, a boazinha. Ela era boazinha, eu era má. A Araci, muito bem-humoradamente, sempre dizia, erraram na escalação. Mas foi daí que eu tive o gostinho de assumir as vilãs, que são personagens muito mais conflituadas e, portanto, mais interessantes e mais desafiadoras. Os melhores papéis de novela são os vilões. Isso que eu acho também, e principalmente quando você encara esses vilões defendendo a verdade deles e pondo humor.
Sem isso não pondo vai. a brincadeira. Augusto Andrade, de São Paulo, quer saber: o tempo vai e a fama estanca. O que fica? A pessoa. Fica a pessoa e sua verdade, sua vida íntima. Entrevista sua à Veja nos anos 70. No Brasil, o ator corre da telenovela para a dublagem, de lá para uma ponta num filme e termina o dia num show de boate. Mudou ou não mudou? Não mudou. Não mudou? Não mudou. Pode ter... mudou de veículos, digamos assim. Mas continua sendo uma grande ginástica. Você ficou rica? Claro que não. Que risada bonita. Risada de gente rica. O primeiro, depois que a primeira residência fixa, casa dos meus pais, onde eu vivi dos 5 aos 18 anos, foi perdida por causa quando o Brasil entrou na guerra. Porque meu pai era alemão. E meu pai faliu. E a casa foi empenhada e perdida. Desde então, eu nunca mais tive casa própria. Foi só quando eu conheci um produtor, ator, diretor, que dizia que não ia morar se não fosse num lugar próprio. E aí mostrou um pequeno apartamento que eu percebi que a gente não tinha condições em absoluto de ter, mas ele tirou um talão de cheque do bolso, fez um cheque de 50 dinheiros, que eu não sei quanto era na época, anos 78 talvez, e eu cheguei no portão e disse, na rua, eu disse: você ficou louco? Ele falou: calma, amanhã nós vamos no banco. E levantamos o empréstimo. Quero falar desse teu grande amor. Vamos? Por que Pode não? falar. Nome? Eu acho que eu fui muito privilegiada, porque eu vivi um primeiro casamento lindo, de 21 anos, né, com John Herbert, que me deu 2 filhos maravilhosos, né, 5 netos agora desses filhos. E um segundo casamento que durou mais de 23 anos e que deixou só boas lembranças. Como é o nome? Carlos Zara. Carlos Zara, vulgo diretor da TV Antônio Tupi. Carlos Zaratini. O irmão do famoso Zaratini. Pois também. o irmão do Ricardo. Olha aqui. O Zara gostava de ser conhecido como o engenheiro. O engenheiro. Eu não sei porque que ele não ficou na engenharia e largou a televisão para nos maltratar tanto como o chefe. Não, ele era um grande amor. Ele olhava para mim e dizia assim: Abujamra, você está com a cara chateada? Vai lá na Liberdade e assiste um filme japonês. Ele me mandava ele te amava, Abu. De modo em geral, novelinha assim, não pode deixar as crianças ver não, porque é muito álcool, demais, não tem uma cena que o artista não está bebendo. Ela foge do assunto, ela joga uma coisa, depois já pula para outra, ela não trabalha num foco geral. É tudo camuflado, né? Tudo bom, tudo maravilhoso, só que a nossa realidade é outra, né? Pena que ele é casado e mora tão longe.